Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Culturas e Times Fortes. Um podcast oferecimento da Empresa com Propósito. Hoje eu tenho um convidado super, hiper, mega especial que eu quero apresentar já. É um episódio número 14, Léo, onde a gente vai falar basicamente sobre cultura e times fortes. E, cara, você talvez seja um dos maiores cases que eu conheço de cultura focada em venda, cultura de venda. Antes de se apresentar, eu queria só dar um recado, né? Fazer o nosso momento jabá aqui para quem está assistindo a gente, seja no YouTube ou seja nos nossos canais de podcast, Spotify. Se você ainda não segue a gente, né, Léo? Pô, dá uma ajuda para a gente aí, coloca para seguir, né? Curte aí, comenta, compartilha com o máximo de pessoas, amigos, parceiros, RHs, empresários que você conhece, que estão em rápido crescimento também e que querem construir culturas e times fortes para sustentar esse rápido crescimento, tá? Se você é empresário, está em rápido crescimento também, antes de a gente começar, eu vou deixar um QR Code, né? O QR Code vai estar aí embaixo da tua tela, no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver assistindo pelo Spotify, vai ter um link, tá? Dentro deste episódio, onde eu quero te dar um presente, né? Um presente por você estar aqui com a gente, né? A gente vai te dar um diagnóstico do que é que falta para a sua empresa criar, construir culturas e times fortes. Bom, momento feito, vamos para o que interessa. Léo, cara, gratidão demais, né, de ter você aqui. Eu sou um baita admirador e fã do teu trabalho. O que você construiu, né, a gente vai conhecer. Vou querer que você conte a tua história, que eu acho que a tua história é muito foda, né, muito boa, muito bacana. Mas o que você construiu hoje, né, o maior ecossistema de franchising aí do Brasil, não sei se é da América Latina já, mas vou deixar você falar. Mas não só isso, né, mas criando culturas e times muito fortes. Né? Não deixa de ser também uma empresa com propósito. Então, cara, obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando teu conhecimento, aí, teu conteúdo. E se apresenta pra gente, conta um pouquinho da tua história para que o nosso público, nossa audiência te conheça aí. Legal. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Te confesso que esse é um tema que eu adoro. Eu sei, cara. Você é entusiasta demais desse tema. Sou um entusiasta porque essa palavrinha chamada cultura organizacional transformou a minha vida e transformou a minha empresa, né? Então vai ser um prazer enorme compartilhar. Meu nome é Leonardo Castelo, né? Eu empreendo há 17 anos. Nós hoje somos um grupo formado por aproximadamente 90 empresas. Essas empresas elas lideram 17 nichos no Brasil. Somos multissetoriais no mercado de alimentação, estética, saúde, educação. Estamos realmente em muitos nichos e talvez esse seja um dos motivos porque a gente vem crescendo a uma velocidade tão grande por saber lidar com tantas informações e conseguir montar um time que consiga corresponder através de uma cultura organizacional muito forte, pautada em venda e crescimentos. Perfeito. Sou cofundador também do Sales Club, cofundador da 300, Ecoville. Já fundei uns 5, 6 negócios. Eu sempre falo, pô, beleza, eu conheço o Léo pela 300, mas a 300 era só 300 franchising, agora é 300 monte de coisa. Ecossistema de alto impacto. E o alto impacto está correlacionado à cultura organizacional. Perfeito. É a mesma terminologia utilizada pela Endeavor, que é um ecossistema de alto crescimento, né? E só tem um jeito de construir autocrescimento, né, Guilherme? Com uma cultura organizacional forte. Eu falo que eu tenho uma máxima que escala é resultado de culturas e times fortes. Não tem como escalar um negócio sem gente. Sem chance. Léo, fala pra gente aí os big numbers de vocês aí, da 300, só pra quem tá aqui assistindo entender o impacto desse negócio, marcas, funcionários, enfim, Legal. O tamanho do grupo. Então, hoje são aproximadamente 90 marcas, nós lideramos 17 nichos. Esse grupo, se a gente pegar em todas as camadas, né, indústrias envolvidas do grupo, franqueadoras e franqueados, a gente está falando de empregar aproximadamente 50 mil pessoas, Uau. Entre 45 e 50 mil pessoas. Nós crescemos aproximadamente de 250 a 400 novas franquias todos os meses. Somos um grupo hoje com 10.500 franquias no total. Somos o maior player em número de unidades do Brasil. A gente vem perseguindo uma grande meta, que é se tornar o maior do mundo.
bater a 7-Eleven, que está lá em cima ainda com 65 mil unidades, mas temos um plano e um projeto para isso. Então, esses são um pouco dos números aí. Big numbers. Isso aí. Coisa boa, cara, coisa boa. Parabéns. Não estão só no Brasil hoje. Tem operações também fora do Brasil. Hoje nós estamos em 14 países, né? Desses 14 países, um pouquinho que a gente vinha conversando no carro, né? A gente vem com estratégias muito mais de levantada de mão. É alguém que está fora do Brasil que fala, eu quero montar esse negócio aqui. E a gente faz um estudo de mercado, subentende. Mas na prática, o franchise ele não funciona bem deste formato. Então, o nosso planejamento é, a partir do momento que a gente resolver ir para alguma região, e a próxima região que a gente vai atacar é a Espanha, na Europa e Argentina aqui no Brasil, até para falar um pouquinho depois sobre a Argentina, é interessante. Perfeito. Nós vamos com estratégia de tomar o mercado. Estamos avaliando os nichos, os segmentos, e aí a gente vai realmente para ser líder de mercado em alguns países e algumas regiões. Perfeito. E Léo, cara, eu sei que você é um baita, a gente conversou agora no começo, um baita entusiasta desse tema, né? E tenho convicção ou talvez até certeza de que tudo que você construiu, talvez você deva muito o fato dessa cultura que você foi criando. Mas eu acho que você não começou assim, né? Assim como muitos empresários estão assistindo a gente, boa parte deles não começam trabalhando cultura, né? Quando a gente pergunta qual é o melhor momento de criar cultura, quando você abre o seu negócio. Mas são raras as pessoas que têm esse nível de maturidade, esse nível de consciência, né? E aí a pergunta que eu ia te fazer é: qual foi o momento que tu teve esse estalo? Tu estava em qual tamanho? Como foi que tu começou a despertar esse interesse de cultura, né? E aí depois disso, hoje, olhando friamente aí, olhando para trás, fazendo essa retrospectiva, eu acho que vale, eu gosto sempre de perguntar para os empresários que hoje valorizam cultura, por que a cultura é importante para você? O que é cultura organizacional para você e por que ela é importante? Legal. Cara, uma pergunta bem interessante, Guilherme, porque o que é cultura organizacional? Cara, na prática é o jeitão que as nossas organizações funcionam, né? E por que elas funcionam do jeito que elas funcionam? Porque existem crenças e propósito e missão e visão e valores que isso é imposto dentro da empresa. E o grande detalhe, essa pergunta foi interessante, porque eu só tive uma experiência como executivo, que foi na Coca-Cola, que tem uma cultura organizacional muito forte. Só que o que acontece? Lá na minha época, não se utilizava o termo cultura organizacional. Então a gente falava muito das bases, né, que traziam todas as bases para dar direção para o time, mas na prática, até eu, como um grande executivo, liderava um time de 1.200 pessoas, eu não conseguia entender direito o que era a cultura organizacional. E aí, quando eu vim empreender, dentro do meu modelo de negócio, começando muito pequeno, eu e meu irmão, durante 2 anos, e os 2 primeiros anos a gente acabou errando um monte de coisa, tivemos que dormir no chão de um galpão. Depois de 2 anos, nós começamos a crescer. O que era a nossa cultura lá no início? Cara, ela era uma cultura muito pautada em resultado, só que a gente ainda não sabia muito como vender isso para o time. Como eu aprendi a vender depois do 2º ano, eu crescia muito. Só que quando eu comecei a crescer, que eu bati exatamente aquele topo que você estava falando um pouquinho antes, dos 30 funcionários, cara, eu comecei a ter dificuldade. Eu falei, cara, mas eu comandava 1.200 pessoas na Coca, como que eu estou tendo dificuldade com 30 na minha empresa? Eu não entendia o porquê que era. E olha só, mesmo assim, e para você empresário que está assistindo, talvez você consiga crescer ainda um pouco mais, igual eu consegui crescer um pouco mais. O ano e o que me despertou isso, eu comecei em 2007, foi em 2015. 8 anos depois, eu fui em uma palestra da Endeavor, que teve um empresário que estava no palco que falou assim: se você não olhar para a cultura organizacional da sua empresa, você não consegue crescer. E eu estava com dificuldade, eu estava começando a patinar. E aí eu peguei e falei, cara, mas esse treco é baboseira. Sabe por quê? Porque eu vinha do mercado, da economia real. E eu sei que tem muito industriário aí que tá pensando, não, cultura não funciona em indústria. Cara, eu era industriário. E, cara, mas eu lembro como se fosse hoje, Guilherme, porque na hora que o cara falou, eu falei, baboseira. Não é assim que as pessoas se portam? Eu tive uma empresa também que a gente achava que o problema era gestão e organização, porque quando a gente cresce,
A gente acha que o problema é, cara, eu preciso organizar meus processos aqui, preciso... É ordem e progresso, né? Sempre que a gente tem esse dilema, a gente vai para o progresso primeiro. 99% dos empresários crescem. E depois você vai organizar a casa. E você acha que o teu problema é de processo de gestão, cara. E aí eu contratei um consultor na época e a primeira coisa quando ele entrou foi exatamente a mesma coisa. 2015 isso, 2015 para 2016. Mesmo ano também. Mesmo ano. A gente tinha, não sei se tu lembra da conversa que a gente teve, mas eu tinha uma franqueadora de consultoria que a gente chegou a ter 80 franqueados no Brasil. Né? E eu saí por conta de visões e valores de sócios diferentes. E na época a gente era uma consultoria de gestão e eu estava contratando uma consultoria de gestão para organizar meus problemas que eu tinha, que eu achava que era de processo de gestão. Quando o consultor entrou, falou, Guilherme, é cultura. Eu falei, cara, esse consultor sabe de nada, velho. Esse cara quer me vender mais coisas. Esse cara é um teórico, não construiu negócio. Então, é a mesma coisa e talvez no mesmo ano lá que você se tocou. No mesmo ano. E o interessante, né? Quando esse cara falou e eu pensei baboseira, e aí uma coisa que a gente tem que trazer para a realidade é o seguinte, eu falei, cara, mas ele está crescendo mais que eu. Ele tem mais pessoas que eu. Você olha para a empresa dele, o clima da empresa dele está melhor que o clima da minha empresa. Então, peraí, deixa eu entender um pouco melhor. No mínimo, a gente tem que ter humildade nesse momento. No mínimo, calma, no deixa mínimo. eu pelo menos... Eu não sei nem o que é isso. Né? O que é cultura? Deixa eu pelo menos entender. Deixa eu entender. E aí o bacana foi o seguinte, eu cheguei nesse empresário um pouquinho depois da palestra e peguei e falei assim, cara... tô vindo aqui para você para falar com humildade, eu tô crescendo o meu negócio, cara, mas eu tô com muita dificuldade. Me fala um pouquinho mais sobre cultura organizacional. Aí ele pegou e falou assim, você já fez algum trabalho de cultura? Falei assim, não. Você já fez algum exercício? Você tem alguma rotina para falar de cultura com o time? Falei, não. Você não tem ritual nenhum? Falei, não. Cara, não tinha nada. Eu crescia na base da força de trabalho, e tem muita gente que cresce assim. Mas era assim, cara... Não, e você estava criando cultura, sendo que de forma não intencional. Não intencional. E sem metodologia, digamos assim. Isso. E aí ele pegou e falou assim, olha, quando eu fui implantar a cultura aqui, e uma coisa que eu gosto muito hoje, principalmente da mentalidade das startups, que elas já nascem muito com essa questão da cultura organizacional. E eu aprendi sobre cultura muito com uma startup que estava crescendo muito. Quando eu saí da conversa com esse empresário, ele pegou e falou assim, olha, esse aqui foi o cara que me ajudou. E aí eu lembro que eu parei a minha indústria um dia, contratei essa empresa, parei a minha indústria um dia. Nós fizemos uma série de exercícios, olha o choque que eu vou contar aqui para vocês. E eu falava todos os dias sobre resultado. E esse cara fez um exercício sobre design thinking, um método design thinking, um post-it e começou a fazer perguntas para o time. Coloquem aí as coisas que vocês acreditam, que vocês visualizam na empresa. Cara, pensa numa indústria inteira parada com já uns 80, 100 funcionários. Todo mundo pregando 5 post-it e não apareceu a palavra resultado em nenhum. Cara, aquilo para mim foi um choque tão grande, Guilherme, que eu falei, cara, agora eu entendi. Eu falo, mas não tem cultura nessa empresa. Por mais que eu esteja falando, as pessoas não estão... Estou falando uma linguagem diferente. Uma linguagem diferente. Ou então, eu estou falando a linguagem certa, mas as pessoas não querem ouvir, porque não valorizam aquilo. Não valorizam, ou porque... Cara, eu peguei e falei, entendi. Na época eu contratei essa empresa, falei assim, cara, vem aqui me ajudar a implantar cultura. Isso foi em 2015. E de lá para cá, eu te falo assim, por isso que eu te falo que a grande transformação foi quando a gente entendeu a importância da cultura. Porque, por exemplo, lá em 2015, eu já palestrava de forma esporádica e no palco eu falava assim, pessoal, vocês precisam entender que o time, ele está o tempo inteiro na mesma direção do planejamento estratégico. Só que se você não tem uma cultura forte, o time não acredita no plano. Às vezes você tem uma ideia e desce para a empresa para implantar. Se você não tem dentro da empresa uma cultura de pessoas que estão predispostas a ouvir, uma cultura de inovação, você não implanta inovação em uma empresa que não tem cultura de inovação. Você não é agressivo em vendas em uma empresa que não tem cultura de vendas. Perfeito. Então, a base que você cria, ela vai te dar todas as consequências de resultado. E tem muita gente que não quer construir a base. E se não construir a base, a empresa não para de pé.
Então, para mim, hoje, Guilherme, eu te falo assim... A cultura é a fundação. É a fundação. Tem como eu construir um prédio sem a fundação? Não. Né? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer quando eu vou construir um prédio? É a fundação. Depois que o prédio está pronto, eu vejo a fundação? Eu não vejo. Eu só sei que ela está lá. É o alicerce. Eu vejo cultura dentro da empresa? Eu não vejo. Sendo que quanto maior... E aí a metáfora do prédio é a metáfora da quantidade de funcionários. Né? Quanto maior esse prédio vai crescendo, mais funcionários tem, mais instável esse prédio vai ficar se você não tem uma base, um alicerce, uma fundação sólida. Exato. A ponto de... Por isso que o crescimento por si só ele já é dolorido. Crescer é bom, mas crescer não é gostosinho não. Crescer dói pra caramba. Mas quando você cresce sem uma fundação, cara, aí é como se o empresário estivesse fazendo o papel da fundação, segurando todo mundo ali. Por isso que é tão sobrecarregado, por isso que é tão doloroso. O Guilherme, e você tocou num ponto legal, porque, cara, eu cresço... Meus negócios, eu empreendo há 17 anos e eu cresço 15 anos consecutivamente, bastante. Depois que eu implantei cultura, então, nem se fala. Cara, já tiveram meses assim da gente contratar um número absurdo de pessoas. Então, muita gente nova entrando e você tocou num ponto importante. Você manter uma empresa crescendo por muitos anos consecutivos não é gostosinho. Não. É extremamente desafiador. E o que é mais fácil para os empresários? Falarem assim, recuar. Cara, puta, eu entendi, a dor é muito grande, puta, não quero isso. Provavelmente, aqueles que desistem é porque não estão conseguindo montar time. Sem dúvida. Se você não monta time, você não consegue escalar o seu negócio. Porque se torna muito desafiador. É esse movimento que você falou. Quando você não tem time, quando você não tem cultura, você carrega o prédio sozinho. Cara, isso sozinho é muito pesado. É muito difícil. É muito difícil. Eu falo assim, que é o maior vilão que impede as empresas de crescerem hoje? É gente. Não adianta de nada eu ter... Adianta eu ter a melhor estratégia do mundo, a melhor gestão do mundo, os melhores processos do mundo, o melhor produto ou o melhor serviço do mundo, sem gente certa, Nada adianta. Não vai adiantar, cara. Às vezes eu não preciso nem ter uma estratégia tão boa, eu não preciso ter talvez uns processos tão bons, que eu acredito piamente, tá? Não sei qual a tua opinião sobre isso. O processo é super importante, mas quando eu tenho uma cultura forte, ela exige menos regras, menos processos, menos burocracias. Você tem uma estrutura organizacional, parece que menos verticalizada, né? De muita chefia, supervisão, microgerenciamento. Parece que é uma estrutura mais horizontalizada, onde todo mundo toma decisão, parece que ninguém é chefe de ninguém, o mundo anda. Por quê? Porque todo mundo tem os comportamentos certos, que é o nosso software de tomada de decisão. Exato. E a gente tende a tomar decisões alinhado com os nossos valores. Então, o que é que mais impede as empresas de crescerem hoje? É gente. Tem muita gente que está achando que é o processo, que tem que melhorar o processo, mas não é. Talvez precisa melhorar outra coisa. E o que é que e qual é o maior problema hoje com gente? Eu queria até ouvir tua opinião sobre isso, Léo. Não é técnico, cara, é comportamento. Né? Tem estatística que fala que 90% dos 91% dos desligamentos no Brasil são causados pelo comportamento. Não pela técnica. E não pela técnica. Ora, se eu só demito pelo comportamento, se a gente tiver um mínimo de bom senso e discernimento, né? Que eu acho que a gente como empresário, todo mundo inteligente, todo mundo inteligente, por que eu não contrato então pelo comportamento? É a primeira pergunta que eu deveria fazer, né, Léo? Exato. E aí, mas como é que eu vou contratar pelo comportamento se eu não tenho a cultura clara? O que é que tu acha sobre isso tudo? Cara, primeiro assim, né, que para uma empresa que está crescendo muito, e é legal falar em cultura, porque quando você fala em cultura, a empresa vai crescer. É muito comum as empresas contratarem pessoas para tampar buraco. Eu tenho uma vaga, por exemplo, para mim uma das vagas mais importantes de uma empresa, a recepcionista. Cara, essa é a pessoa que mostra a cara da sua cultura. Você fala assim, lá nos meus valores tem uma cultura de felicidade. Você chega na recepção e a recepcionista está embirrada, está de cara feia para o cliente. Então, olha só como tem uma distorção quando você contrata uma pessoa errada. E às vezes a gente fala em contratação, fala assim, não, entendi, eles estão falando de contratar os diretores, os heads, as pessoas que tocam a empresa, tem que estar muito alinhada. Não.
todas as pessoas precisam estar alinhadas. Porque se a pessoa do café, se a pessoa da recepção, se um vendedor, se um SDR, ele está desalinhado, provavelmente ele vai passar uma percepção para o mercado e até para os seus colegas de trabalho, uma realidade completamente diferente daquilo que você desejava. Essas são as pessoas que são os detratores da cultura, né? Então, para mim, talvez o passo número 1 da construção de cultura, eu tenho certeza que é esse, beleza. Estabeleci o que eu quero. Quando eu estabeleço o que eu quero, eu preciso contratar pessoas e ter muito critério para trazer as pessoas baseadas no perfil da minha cultura. Tem um exemplo que eu gosto de citar, Guilherme, por exemplo. Fala mais sobre isso e fala mais sobre esse teu case. Dá esse exemplo aí. Eu gosto bastante de citar isso aqui porque, por exemplo, falei para vocês no início do podcast a meta da nossa empresa, se tornar o maior do mundo. Você consegue fazer isso sendo lento? Não. Você consegue fazer isso não tendo resiliência? Olha como os valores da minha cultura, eles conversam com o meu plano estratégico. Eu preciso construir uma cultura forte ao ponto de mostrar para as pessoas que isso é importante para a gente bater o plano. Então eu preciso de pessoas resilientes, que é um dos valores da nossa empresa, pessoas velozes, pessoas humildes, e humildade no conceito de ser pessoas que estão dispostas a ouvir, a aprender. E aí eu vou contratar uma pessoa, estou aqui junto contigo te entrevistando, e eu percebo na entrevista que você é lento. Você é ruim? Não, você não é ruim. Seu currículo é excepcional. Só que uma pessoa lenta, ela não consegue transitar no dia a dia de uma empresa veloz. Ela vai se sentir um peixe fora d'água. Sem dúvida. Então, quando você contrata uma pessoa, olha só, não é uma pessoa ruim. É uma pessoa que não conversa com a sua cultura. É uma pessoa errada. É uma pessoa errada para o seu negócio. E aí, cara, você começa a ver pessoas arrogantes trabalhando dentro de uma empresa humilde e você deixa, ela começa a ser uma detratora da cultura. Maldito do empresário. Na verdade, você deixar, você está tomando uma decisão que vai contra o valor de humildade, que faz com que enfraqueça a tua cultura. Quando você tem uma cultura forte, Léo, e entra uma pessoa arrogante, é como se tá todo mundo só esperando qual é a decisão que a diretoria e que a liderança vai tomar. Exato. Assim, se a cultura é forte, esse cara não vai ficar. E aí o fato dele ficar, tu tá enfraquecendo a tua cultura. Tu tá deixando a mensagem ali. Porque cultura não tem nada a ver com o que está escrito, tem a ver com as atitudes que a gente toma. É isso aí. Se você escreve e não toma atitude, é muito isso que você está falando. As pessoas ficam olhando, esperando a atitude da liderança para entender se a liderança vai tomar atitude baseada na construção da cultura. Eu falo que na maioria das empresas, o que mais eu vejo, porque a gente trabalha diariamente sobre isso, é que cultura é só uma plaquinha bonita impressa na parede para inglês ver, né? Exato. Ninguém contrata baseado nisso, ninguém demite, ninguém promove, ninguém toma decisão difícil, ninguém cria estratégia alinhada com a cultura, né? Ninguém reconhece, ninguém pune, ninguém promove, né? Tem um ponto legal, né, que, cara, isso conversa muito com talvez as decisões baseadas em um cenário micro para fazer as pessoas entenderem a importância da cultura. Por exemplo, quando nós fazemos um processo de promoção hoje dentro da 300, que é um processo bem estruturado, que ele é pautado em um programa de desenvolvimento de talentos. Desses talentos, a gente consegue entender ali quem são as pessoas que são talentos. Sabe o que é talento para nós? Uma pessoa que quer muito. Parte comportamental muito aguçada. Uma pessoa disciplinada, uma pessoa que chega no horário, uma pessoa que tem assiduidade, uma pessoa que mostra brio, uma pessoa que cumpre os processos. E olha só, nada disso aqui é técnico. Porque não necessariamente ela precisa ser muito boa. Eu estou falando que ela tem que ter um comportamento muito bom. Isso aí. Então, para mim, ser talento é aquela pessoa que quer muito realizar algo na vida dela. Nem na vida da empresa, na vida dela. E como consequência, ela realiza na empresa. Quando nós vamos para a segunda etapa, que é o plano de desenvolvimento gerencial, que a gente começa a dar as noções de gestão e etc e tal, olha só a importância da cultura. Quando eu vou falar aqui de gestão, você começa a entender algumas coisas de atitudes da pessoa dentro da empresa, se ela pode ser um gestor ou não. Uma pessoa que não bate o seu cartão de ponto, sendo que aquilo é um processo interno, ela tem perfil de liderança? É claro que não. Se ela não faz, ela vai conseguir cobrar de alguém? Se ela não dá o exemplo...
E aí a gente começa a pautar o processo de promoção e entender que ele não é pautado em técnica, que ele é pautado 100% nos comportamentos que a pessoa tem no seu dia a dia. Perfeito. E aí quando nós vamos pro processo final, que é o PDI, que essa pessoa tem uma série de coisas que ela tem que fazer, não é a empresa que tem que fazer, ela tem que fazer uma leitura de um livro, ela tem que trazer um resumo, ela tem que apresentar aquilo para seus colegas de trabalho, e aí você começa a ver aquela pessoa que podia, sim, ter passado o seu final de semana fazendo aquilo para se dedicar no processo de promoção dela, e ela chega na segunda-feira despreparada. Isso é técnica? Isso é comportamento. Total. E aí, em um processo estruturado, você começa a entender e você fala assim, cara, entendi. A grande maioria das pessoas não seguem no processo, ou porque não estão compradas com a cultura, ou porque elas não estão compradas consigo mesmo, que é parte comportamental. Que não deixa de ser também. Não deixa de ser cultura. Ela não valoriza algo que é importante para vocês. Exato. Porque técnica, cara, se treina. Né? Técnica se capacita. Agora, tu não vai conseguir... A gente não consegue fazer a parte da outra pessoa, que é o comportamento. Vai tentar mudar os valores da pessoa do dia para a noite para ver se consegue. Não consegue. É impossível. É impossível. Então, se eu trago... Tem até umas máximas que falam assim, não tem gestão quando eu falo na contratação. Não tem treinamento e desenvolvimento quando eu falo no recrutamento. Né? Então, eu brinco assim que a gente como empresário, 100% dos empresários que eu converso, Léo, eles têm uma certeza. É que eles querem crescer. Né? Mas o crescimento, ele é consequência, ele é resultado, ele é fim. Né? Ele não deveria ser... Existe um meio para eu chegar lá. Né? A gente fala de cultura aqui, eu sei que ninguém aqui quer trabalhar cultura, mas cultura é meio para alcançar o que a gente quer, que é o crescimento, que é o resultado, que é mais liberdade, que é um time mais engajado. Times fortes é um meio. Cultura e times fortes vai ser sempre o meio. Enquanto a cultura é a base, a fundação, o time é o meio... para eu conseguir o que eu quero, que é o resultado final ali do jogo. Né? E aí eu quero entrar num ponto, até eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho ali atrás, 2015, 2016 ali, eu queria voltar esse gancho para entender de você como é que foi esse processo, velho. Passou de 30 ali, 2015, entendeu que cultura é importante, porque assim, vamos lá, criar cultura é muito fácil. Papel aceita tudo, meu irmão. Mas começar a manter cultura no nível de crescimento que você cresce ano a ano, no nível de expansão que você cresce ano a ano, aí é onde vem o desafio. Assim como todo negócio. Criar uma dieta é fácil, difícil é tu manter. Né? E cultura não tem fim. Não tem fim. Cultura só tem início e meio. É sempre o dia zero. Exato. Cultura é igual a músculo. Se eu parar de treinar, eu enfraqueço e relaxo, engordo e vou perder aquele negócio. Todo dia. Então, antes da gente falar de... quero entrar em rituais depois, como tu fez, mas eu queria entender um pouquinho esse teu processo. Cara, entendi que cultura é importante, contratei a consultoria, a gente criou o plano. Como é que foram esses primeiros passos ali? Porque... é nesses primeiros passos que muitos empresários também desistem. Porque é gostoso? Não. Né? Não. É chato. Mas a gente não faz só aquilo que é gostoso. Né? E como é que foi tu romper essa barreira e aí começar a ver real valor e real resultado disso? Para a gente depois entrar nesse lance de cultura de venda, que eu quero entrar muito nisso, porque eu sei que você é o maior especialista disso do Brasil. Cara, isso é fogo e é gostoso de falar sobre esse assunto, porque eu fico pensando o jeito que eu comecei a Ecoville com o jeito que eu construí outros negócios no meio do caminho. Quando eu construí a Ecoville, cara, me dá vergonha de falar isso. Mas é muita inocência, cara. Nós fomos fazer o site, cara, a gente devia ter 1 ano de empresa. E todo site tinha missão, visão, valores. Né? Ainda não se falava muito a palavra propósito, mas... E aí eu e meu irmão falou assim, e agora? O que a gente coloca? E a gente começou a olhar o site dos concorrentes. Ó, o concorrente... Cara, tal coisa é legal. Ó, vamos colocar isso também? Bora! Nosso concorrente tá dando certo para ele, então vai dar certo para nós. E, cara, tanta inocência, Guilherme, porque, cara, se você não acreditar naquilo de verdade, se não for a sua verdade, não vai funcionar, cara. Todo mundo quer ser diferente hoje.
Mas ser diferente é você ser você. É claro. É você ser a tua essência. Quando tu é a tua essência, automaticamente tu tá criando uma coisa diferente que vai passar a ser a tua maior vantagem competitiva a médio e longo prazo. Porque produto e serviço, cara, é muito fácil de copiar. Agora vai copiar a cultura para ver se consegue. Agora, a cultura que você criou lá dentro da 300 para ver se alguém consegue. É difícil. E eu falo hoje, cara, quando a gente olha até na nossa SWOT, a nossa maior vantagem competitiva hoje é a nossa cultura. A maior vantagem competitiva. Por que ninguém ainda conseguiu copiar a 300? Por causa da cultura. Porque os processos, cara, IA tá aí. As marcas é fácil, o produto, o serviço que ela vende, os segmentos são muito fáceis, né? Agora quero ver fazer o que a gente faz do jeito que a gente faz, que está aí. relacionado à cultura que você constrói. E aí, no meio do caminho, eu comecei a construir outras empresas. E quando a gente foi para construir outras empresas, cara, a primeira coisa que a gente se questionava: quais são as nossas verdades? O que a gente acredita para esse modelo de negócio? De verdade. E aí, abrir o coração mesmo nesse processo de construção para falar assim, cara, tô construindo esse negócio. Porque tem empresário que, de repente, fala assim, cara, ele tem uma empresa regional. E ele fala que a meta do negócio dele, ou o propósito do negócio dele, é ser o maior do mundo. Você está falando isso de verdade? Porque se não for para trabalhar em cima desse propósito de verdade, a sua cultura não vai ser forte. Porque a cultura ela precisa ser a verdade. A verdade que você acredita. E aí a gente foi construir, e eu lembro como se fosse hoje, isso aqui é um baita de um insight, talvez um insumo para muito empresário que esteja com dificuldade em cultura organizacional, que eu fui construir junto com meus sócios e o Sales Club. Eu considero esses caras bons, Guilherme. Eu, o Concer, o Fábio, o Lassance. E, cara, a gente foi lá pra minha casa aqui de Alphaville e começamos de manhã. Falamos assim, cara, o que são nossas verdades? Mesmo com empresários já sênior e já tendo feito outros exercícios, é uma dinâmica que muitas vezes você roda o dia inteiro e você não consegue chegar na clareza de propósito do negócio. Aí eu fico pensando, se você fundador não tem clareza, como que o time vai ter? É isso aí. Eu brinco que é um cego guiando um bando de outros cegos. Qual é a chance desse negócio, né, dar certo? Qual é a chance de a gente ter uma uniformidade, uma unidade, né? Quando não está claro nem para o dono. A possibilidade de não dar certo é muito grande. Quer ver outro exercício que eu gosto? Porque a gente está falando de construção da cultura e como a gente fez isso no meio do caminho. Pega aí na sua empresa e faz um exercício. Pega uma mesma pesquisa que você vai perguntar para todo o seu nível de gestão. Vamos supor que você tenha 10 gestores, 12 gestores. Quais são as maiores dificuldades da empresa? Qual você acredita que sejam os maiores valores? E coloca todo mundo em uma sala para ninguém poder pesquisar. Qual o valor da nossa empresa que você mais se identifica? Por quê? Começa a fazer uma pesquisa mais detalhada sobre a sua cultura atual. Como eu faço isso com constância nos negócios que eu entro, o que essas pessoas vão perceber? Que o seu nível de gestão não tem coesão. Eles vão falar coisas completamente diferentes. Sabe o que é isso? Fragilidade na cultura. As pessoas não estão conseguindo enxergar a mensagem que você está falando. Não tem unidade, né? Não tem unidade. Para mim, se o nível de gestão da empresa não tiver coesão e falar a mesma coisa, o mesmo discurso, você não vai conseguir transmitir cultura organizacional para a base. Porque as pessoas aqui já estão desalinhadas. Então, primeiro ponto. A gente começou, Guilherme, a alinhar a cultura da gestão. E é igual escada, né? De cima para baixo. Sem dúvida. O CEO... É uma das pouquíssimas coisas que é top-down. Top-down. Né? Cultura é top-down. Cultura é top-down. E toda vez que o time tiver um deslize em cima dessa modelagem de cultura e não estiver seguindo, a gestão de cima para baixo precisa mostrar a direção e falar: isso não conversa com a nossa cultura. É isso aí. Não é isso que nós acreditamos. Isso não vai acontecer aqui dentro da nossa organização. E aí, quando você começa a fazer isso, que esse nível acredita, e ele passa na mesma força para o nível de baixo, e para mim, concordo contigo que a cultura, ela também vai deixando de ter camadas, porque o time vai começando a ter coesão. Então, para mim, cara, a empresa tem que ter no máximo 3 camadas. Tem empresa aí que tem o
o CEO, que manda no diretor, que manda no gerente, que manda no coordenador, que manda no supervisor, que manda... Por que isso? Porque não tem uma cultura... É um supervisionando o outro. Um supervisionando o outro. Fica muita verticalização de organograma, onde um ali está controlando o outro, quando na verdade está faltando uma base, uma estrutura, uma fundação ali mais robusta para dar e para guiar as pessoas. Exato. 90% das empresas. E assim, cara, é muito curioso falar isso, porque são poucas as empresas que ainda estão olhando para isso. Né? Tem um cliente nosso que recentemente ele é locadora de veículo, então precisa de gestão de capital intensivo de grana, é um negócio de gestão de ativo. Ele está sempre em banco, está sempre aqui em São Paulo, ele está no Nordeste inteiro já, mas ainda é pequeno comparado com essas outras grandes locadoras de veículo. E aí, depois que a gente fez o trabalho com ele, Léo, aí ele falou, e ele já é auditado por uma Big Four pela PwC, né? Ele já tem auditoria ali. Pelo fato dele precisar de uso de capital intensivo, né, muito grande, ele está sempre em bancos e fundos de investimento aqui, ele precisa ser auditado por uma Big Four. E aí, no trabalho de cultura que a gente fez, eu falei, cara, quer uma sugestão? Coloca a cultura nas tuas apresentações com os bancos. E aí ele colocou. Ele depois me trouxe a devolutiva. Falou, Guilherme, cara, tu não tem ideia o que está acontecendo depois que a gente colocou isso aqui. Tu acredita que a gente passa mais tempo, o slide que a gente mais demora tempo é o slide da nossa cultura? Vários bancos já chegaram para mim e falaram assim, Nilson, o nome dele, Nilson, se a gente está conversando sobre isso aqui, é porque tua organização está em um outro nível de maturidade. Aí toca o próximo slide. DRE é tudo verde. Gestão de ativo, tudo verde. Ó, chega a ficar arrepiado. Gestão de ativo, tudo verde. Então, assim, aí o cara começou a ganhar mais capital, né? A galera começou a confiar mais nele. Bancos que não se identificaram com a cultura dele não fecharam o negócio. Que lindo, e tudo bem. Eu acho que empreender não é sobre agradar todo mundo, porque se a gente quiser agradar todo mundo, é melhor a gente distribuir sorvete aí na rua. E mesmo assim vai ter gente que vai reclamar. E olha só que interessante, né? A gente está falando que a cultura, ela se alinha com todos os stakeholders. Não é só com o time. Uhum. É com o fornecedor, é com o mercado e é com o banco. Cara, você não precisa negociar com o banco que você não acredita na cultura dele. Nem ele precisa negociar com você, porque vai ter atrito. Exato. E aí é o stakeholder, é o pior que você quer. Que vai estar te cobrando coisas que você não valoriza, ou você vai querer mostrar valor sobre coisas que ele não valoriza. E aí, cara, é um atrito. E qual que é o certo e qual que é o errado, né, Guilherme? Não tem. Só acredita em coisas diferentes. Não tem certo e errado. Sim. Né? Eu imagino que você já deva ter vivido isso, inclusive, dentro das tuas marcas. Muito. Eu já saí, eu tive 9 sócios na minha vida. Eu já deixei e larguei sociedades porque eu entendi que eu tinha sócios com visões e com valores completamente diferentes dos meus. Sabe qual é a chance que esse negócio vai dar certo? Nenhum. Tu já deve ter feito isso. Já. Né? Descredenciou o franqueador, sociedade que você teve. Cara, tem certo? Quem era que estava certo? Quem era que estava errado? Nenhum dos dois. Eu só acho que a gente tinha caminhos diferentes. É igual a relacionamento. O que adianta eu ter um relacionamento com uma pessoa que valoriza coisas diferentes das minhas e que tem visões de mundo diferentes dos meus? Não vai dar certo. É muito interessante isso, né? Porque eu acho que é um segundo nível de maturidade, Guilherme, porque eu fico olhando para uma sociedade hoje. Onde que uma sociedade dá errada? Cara, só é em desalinhamento de valores e de jeito de visão. Cara, é muito difícil alguém se desalinhar por uma questão de processo. Não. Isso aí se ajusta. Se tá alinhado, cara, tantos e tantos negócios que a gente vê sociedades se desfazerem porque tá desalinhado em visão. Hoje, minha maior preocupação, tá, Guilherme? Esse é até um processo que a Endeavor bate bastante. Quando a Endeavor vai avaliar uma empresa para escala, a primeira coisa que ela avalia, o empreendedor. Então, ela avalia, olha só, se o empreendedor tem visão alinhada para crescimento, porque a Endeavor é uma ONG pautada em crescimento de alto impacto. Quando ela se alinha aqui com a pessoa, ela fala, não, entendi que essa pessoa faz o negócio acontecer. Você desce a pirâmide e vem para o próximo aqui, que é o business. E aí, cara, o business também tem que ser escalável, ele precisa ter alguns critérios. O modelo de negócio precisa fazer sentido. E o terceiro aqui é o timing.
mas ela não passa para avaliar nem o negócio e nem olhar se o timing está correto se o empreendedor não está alinhado. É igual a contratação, por exemplo. Eu vejo muita gente, eu não sei como é que você faz lá, vou até querer saber e a gente entrar já nesse lance de cultura de venda. Como é que tu conseguiu construir essa máquina de cultura de venda? Mas assim, 100% dos empresários, cara, eu arrisco dizer, e 100% dos RHs hoje, eles fazem contratação, né? Na época que talvez nossos pais e nossos avós faziam. 100% não, mas 99%, porque tem sempre as exceções. Que é 2 etapas de seleção. Análise de currículo e entrevista. Análise de currículo e entrevista. 100% olha parte técnica. 100%. Tá? Arrisco dizer que uns 50% olha a parte comportamental, é um segundo nível. E raras são as empresas que olham fit cultural, que talvez seja um nível mais profundo, um terceiro nível. Sim. Né? E o que a gente deve fazer, o que a gente tem inclusive dentro dos nossos métodos, é fazer o contrário. É igual você falou aí. Primeiro eu vou olhar se esse cara tem aderência comigo. Se não, para que eu preciso saber da parte técnica? Se esse cara não vai entrar, porque ele não tem aderência comigo. Né? E aí era o tema que eu queria entrar aqui já agora. Começou a construir, Léo, como é que foi esse processo de construção? Como é que tu criou essa cultura de vendas assim, que na minha opinião, fortíssima. Fala um pouquinho sobre os rituais que tu tem. Fala como tu conseguiu construir isso e os aprendizados, que eu acho que é o mais interessante. Né? A nossa vida empreendedora, eu acho que erra muito mais do que acerta. A gente precisa acertar poucas vezes na nossa vida. É uma vez no relacionamento, é uma vez no negócio, é uma vez no sócio. Mas pra gente acertar, meu amigo, a gente erra pra caramba. E eu brinco que sabedoria é aprender com os erros dos outros. Então, que bom que tem um monte de gente assistindo aqui, aprender com 17 anos aí, 90 marcas, não sei quantos milhões de faturamento e milhares de funcionários você tem. Quais foram os erros que tu teve nesse caminho que tu pode trazer pra gente, para que os outros empresários não cometam também? Como é que tu construiu essa máquina e essa cultura de venda e os teus rituais? Cara, é bacana essa pergunta. Eu vou voltar lá na Coca-Cola. Eu comandava um time de 1.000 e poucas pessoas, de toda a parte industrial, entrega, logística, estiva, segurança patrimonial da empresa. Então, assim, é uma parte muito operacional. E todo final de mês, eu olhava para o time de vendas, que devia ter umas 150 pessoas, e eu via os caras com ritual de matinal, com grito de guerra. E, cara, todos aqueles rituais para ir para a rua fazer o negócio acontecer. E aí os caras batiam meta e comemoravam também. E olha só, eu que era o cara da indústria, não estava comprado com isso, porque eu achava um excesso. Bom, porque lá pareciam que eles eram privilegiados e eu não conseguia entender. Quando eu montei o meu negócio, o que acontece com muitas empresas? Elas, muitas vezes no meio do caminho, elas começam a ter dificuldade de venda. E elas acreditam que elas estão com problemas em vendas. A grande maioria das vezes elas estão com problema que elas não têm uma cultura de vendas. Porque nas empresas... Elas estão com problemas com pessoas, né? Com pessoas. Com o comportamento das pessoas em relação ao processo. É porque o que acontece? Quando você começa a crescer, e eu acho que o empresário, ele às vezes começa pequeno, na grande maioria das vezes, e ele subestima a complexibilidade de um negócio. Só que no meio do caminho, ele começa a faturar e aí ele começa a contratar pessoas muito boas tecnicamente. E aí você pega e vai lá na faculdade e contrata um contador. O cara acabou de sair da faculdade ou foi o melhor aluno. Olha só, trouxe uma pessoa muito boa. Aí ele trouxe uma pessoa da área fiscal que tinha 10 anos de experiência. Olha só como está montando um time forte. Aí ele trouxe uma pessoa do financeiro que era um ex-financeiro de uma Big Four. Olha só o nível da empresa. Só que aqui você está trazendo pessoas que são muito boas tecnicamente. E tem uma coisa quando a gente é muito bom tecnicamente, que quer queira, quer não, as pessoas têm muito ego. Né? O ego é uma coisa que pega muito. De achar que sempre o que a gente faz é mais importante do que o do outro. Só que essa diretriz ela precisa vir de cima para baixo. A importância da venda em uma organização ela precisa ser mostrado para o time que é importante. E aí eu sempre gosto de pensar uma empresa com 2 cenários. Cenário número 1,
2 departamentos na empresa. Um departamento, área de vendas. Segundo departamento, aquele departamento lá do Léo da Coca-Cola. O departamento que sabota a área de vendas. O que são os sabotadores de venda? Quer ver áreas que são clássicas sabotadoras? Departamento financeiro. Qual é um financeiro que não bate no cliente? Cara, não pode bater no cliente. Pode. Quando você tem uma cultura de vendas implantada, o financeiro não bate no cliente. Ele tenta entender a dor do cliente, resolver o problema. Quer ver outro sabotador da área de vendas? Jurídico. Quantas e quantas e quantas vezes um contrato chega no jurídico e aí o jurídico fala assim, não, essa vírgula não pode ser do seu jeito, essa vírgula tem que ser do meu jeito. Cara, resolve o contrato logo para a venda caminhar dentro de um fluxo legal dentro da empresa. Estabelece estratégias para quem está do outro lado ler o contrato de uma forma que ela entenda e que a venda saia mais fluida. Então esse é o departamento que tem pessoas que vendem e pessoas que sabotam. A segunda forma de enxergar organizações é quando você estabelece que a área de vendas é importante e você estabelece que todas as outras pessoas da empresa trabalham em pró de venda. Elas trabalham também para vender. Perfeito. O financeiro, quando conversa com o cliente, ele conversa com o cliente vendendo. O jurídico faz o contrato dentro de um lead time mais rápido, de uma nomenclatura de fazer o cliente entender o contrato mais facilmente para fechar o negócio mais rápido. Perfeito. Porque venda é importante. Na minha visão, Guilherme, o que acontece? As empresas têm pessoas que são muito boas tecnicamente, cheias de ego e vaidade, que acham que a função delas é muito mais importante do que o resultado da empresa. E aí você começa no dia a dia a se bater com rotinas que não funcionam para a empresa vender mais. Eu acho que tem uma analogia boa, que eu acho que vai ficar até mais claro para todo mundo aqui. Boa parte dos nossos clientes também é da economia real, né? Imagina que uma indústria. Qual é a área produtiva de uma indústria? É a área de produção. Então, todas as outras áreas são áreas de apoio. Elas dão apoio para que a produção aconteça, porque é ali que faz o negócio acontecer. Exato. No teu caso, que é uma empresa de expansão de negócio, quem é tua área de produção? É teu time de venda. Meu time de vendas. Então, todo mundo que não é venda deveria ser o quê? Apoio para a tua área de produção, que é o teu time de venda. Exato. Né? Então, acho que tu acabou criando essa mentalidade dentro do teu time ali, onde toda essa parte de apoio ali tem que suportar a venda e que também tem que ter essa cultura de venda. Mas sabe onde que me deu o start? Você citou o ponto da indústria, que eu acho que é muito bacana. Foi uma coisa que aconteceu na empresa que eu comecei a entender que às vezes de forma consciente, mas na maioria das vezes a sabotagem ela é inconsciente. Total. Por exemplo, esse foi o start que me levou a contratar uma empresa para treinar toda a minha empresa em vendas. Eu contratei uma empresa de treinamento em vendas e eu treinei meu financeiro, meu corporativo, meu marketing. Falei, cara, deixa eu dar visão de vendas para essa galera. Isso foi em 2016, quando eu comecei a criar cultura. Na maioria das vezes as pessoas não treinam para dar visão de vendas para pessoas técnicas. Perfeito. Eu fui na indústria e aí teve um cliente que ligou na área de logística e perguntou assim, aqui é a cliente tal, eu queria entender do meu pedido. E nisso eu estava do lado. Aí o cara pegou o telefone, fez assim no peito, mais ou menos, e deu um grito pro cara que estava lá no estoque. Fulano, o pedido 4130, como que tá? Aí o cara gritou lá do fundo. Não vai hoje, porque o caminhão tá quebrado. Então, olha só, isso é uma sabotagem perante o cliente. O cliente não precisa entender que o caminhão está quebrado. O cliente só quer o produto dele. Pouco importa. Pouco importa. Perante este cliente aqui, todo o processo perdeu autoridade. Porque ele entrou dentro de um problema da empresa. O cliente não precisa entrar no problema. Ele não tem que saber. Ele só quer receber o produto dele dentro do prazo combinado. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso treinar, inclusive, as minhas pessoas de logística para fazer eles entenderem que isso prejudica a área de vendas. Que tem outras formas de falar que um caminhão está quebrado. E aí, cara, a gente começou a treinar. Contratei uma empresa de treinamento, treinei todo o nosso time em vendas e começamos a dar visão. As pessoas passaram a entender
o quanto é difícil e desafiador. Quer ver outro exercício que é legal? Olha só, para você empresário aí que pega aquele principal sabotador, eu vou chamar assim, mas não é assim. É feito de forma inconsciente. Pega aquele que você acha que é sabotador, coloca ele o dia inteiro para ligar para sua carteira de cliente e faz ele entender o quanto é desafiador tirar um pedido de vendas. Porque na grande maioria das vezes, por exemplo, Guilherme, eu converto no processo de expansão 1%. Meu vendedor fala com 100 para vender para 1. Não é fácil. Se eu não valorizar isso, se eu não tiver uma pessoa do financeiro aí, esse um que vende, quando o contrato cai no jurídico... Onde burocracia, volta, vai... Cara, essa pessoa não vai... Que aí volta para aquele lance que como tu linka com teus valores, né? Não tem como eu fazer 100 calls para fazer uma venda, 100 oportunidades de negócio para fazer uma venda, e se eu não tiver resiliência, que é um dos teus valores, né? Se eu não tiver humildade ali, que talvez seja um dos teus outros valores teus, porque senão fica muito difícil, esse cara ele vai desistir. Muito difícil. Esse cara não vai conseguir dar conta. E outro ponto, né, que eu acho que foi fundamental relacionado à sua pergunta, quando você vai para o processo de contratação dessas pessoas, nós tínhamos exatamente as duas etapas, análise de currículo e tal. E hoje o nosso é invertido. A nossa plataforma de contratação, quando a pessoa responde algumas perguntas ali, ela já dá o fit cultural. Então, se ela não bate minimamente 70% de fit cultural, a gente nem parte para uma conversa. Por quê? Porque essa pessoa já está identificada, ela não vai dar certo na organização. E aí nós passamos a trabalhar... Não é que ela seja ruim. Independe o currículo dela nesse momento. Mas ela vai ser desligada por comportamento. Exato. Não tem nada a ver com qualidade técnica. Tem a ver com fit, com relação às coisas que ela acredita versus as coisas que a empresa acredita. Então, beleza. Não teve fit cultural, a gente nem dá o próximo passo. Segundo fator é com relação a essas camadas que você utiliza no processo de contratação. Lá na empresa, ainda hoje, todo nível de gestão ainda passa por entrevista, ou por mim, ou pelo meu irmão. Léo, mas você não está centralizando. Não, eu não estou centralizando. Eu quero entender quem são os gestores da minha empresa. E se eu não tiver esse nível de critério para falar, puta, esse cara é um cara que vai estar com o emblema aqui da 300, ele vai conversar com centenas ou às vezes até milhares de pessoas representando a minha empresa e eu não tenho 1 hora para fazer uma entrevista com ele. Então, peraí. Talvez a sua sequência de prioridades dentro da sua agenda ela esteja errada. Perfeito. Que era isso que eu ia te perguntar, Léo. Assim, quanto tempo hoje a gente vê diversos empresários, né? Recentemente eu vi até uma entrevista do Adib lá, ele dizendo, cara, eu nos últimos 3 anos a CIMED cresceu do jeito que cresceu porque eu dedico 30% do meu tempo nos últimos 3 anos só focado em cultura organizacional, né? Então, o maior guardião desse negócio sou eu. Tem poucas coisas na vida que você consegue delegar, mas cultura é indelegável. O RH, ele dá apoio à cultura. A minha liderança é um baita apoio e guardião da minha cultura. Mas se eles não verem eu fazendo, eu dando um exemplo, se eles não verem eu falando sobre aquilo, isso não desce com a mesma força. Como é que é a tua agenda hoje? Quantos % do teu tempo tu dedica hoje dentro do teu negócio principal ali para olhar para a cultura? Cultura e gente, né? Porque quando a gente fala de gestão e liderança, a gente está falando de gente também e não tem como fazer isso sem fazer cultura. Né? Mas eu até olho assim, quando você tem uma cultura forte e já com bons processos estabelecidos, cara, fazer gestão se torna tão fácil. Porque, teoricamente... Gestão em 1 hora de uma reunião, em 1 semana por... E tem gente que fica assim, não, eu sou gestor. Cara, gestão, velho. Gestor, você pega um PNL, um DRE, bate orçado vezes realizado. Tem ponto que não tá dando certo, o time vai apresentar um novo plano, o plano faz sentido, você pode questionar ou não, mas você executa isso em quanto tempo? O resto do seu tempo você faz o quê? O resto do tempo é trabalhando time. É trabalhando isso. Não tem outra função mais importante que isso. Não, na verdade, eu estou para falar que não existe outra coisa para fazer além disso. Construir uma empresa com uma cultura que vá conseguir bater os seus resultados.
E aí, cara, que tempo... Cara, eu tô pra falar que é desse tempo do Adib pra cima. É 30, 40, 50% do tempo e 100% pautado nisso. E aí tem uma coisa que aí linka com... da mesma forma como a gente é responsável, óbvio, o time da gente entra, né? A gente é responsável por criar estratégia junto com o time, a gente também tem que ser responsável por garantir que essa estratégia ela aconteça. Quando a gente fala de gestão e cultura, eu tô entendendo o que tu está querendo trazer, só que eu tô querendo deixar um pouco mais claro para a audiência, assim, a minha estratégia sempre parte da minha visão. Então, se meu time não tem clareza da visão da empresa e quais são os valores da empresa, do que é negociável e o que não é, não adianta a gente estar conversando sobre plano, sobre estratégia, porque ele vai começar a tomar a decisão errada. Né? Então, talvez por isso que tu fala, cara, é 30%, 40%, 50% tá olhando para isso. Porque se eu não... Eu, como empresário, meu maior papel é dar visão e dar clareza para as pessoas e saber que elas têm os comportamentos certos para executar o negócio. Exato. Referente a esse comportamento, olha só. A maioria das vezes, as pessoas contratam pessoas, na grande maioria das vezes, 100% pelo seu currículo. Se o cara ficou 10 anos na Coca-Cola, ele deve ser bom, tá? Mas os valores da Coca-Cola, porque provavelmente essa pessoa de 10 anos de Coca, ela absorveu muita coisa. Ela conversa com os valores da sua empresa? Quando você vem para esse processo de contratação muito pautado no currículo, muitas vezes tem gente que traz pessoas de concorrente que acabam com a sua cultura, porque o concorrente acreditava em outra coisa completamente diferente. E aí você vai 100% pautado naquele negócio. Não, é meu concorrente, ele sabe as estratégias. Cara, que estratégia, meu? O que faz acontecer não é isso. O cara vai vir, de repente, com algo comportamental. É igual a ideia, né? Vale 10 centavos uma bacia. Agora vai lá executar. A estratégia é essa aqui. Vai lá, executa. O produto e o serviço é esse aqui, o plano é esse. Vai lá, executa. Executa. Pouca gente consegue fazer. Né? Aí o que a gente começou a fazer? Nós começamos a ter alguns critérios. Então, primeiro nós avaliamos fit cultural. Depois ele parte para uma entrevista, que é uma entrevista mais técnica, para entender se ele tem capacidade de entrega no que diz respeito à descrição de cargo, tudo que ele tem que entregar. E no final, essa pessoa vem para uma entrevista que é uma entrevista muito relacionada a comportamento. Que a gente começa a entender se essa pessoa estuda. Cara, se você contrata uma pessoa que não estuda, ela não vai se desenvolver no médio e longo prazo para sua empresa. Se você não estiver pensando em plano de carreira, tá ok. Se você estiver pensando em plano de carreira, esquece. Pergunta que livro que essa pessoa leu, qual que foi o último curso. A grande maioria das pessoas responde o seguinte: na empresa que eu trabalhava, a empresa não dava curso para mim. Não. Quando você pegou do seu dinheiro e foi lá e fez um curso, não fez curso, não vai se desenvolver. Essa pessoa não está predisposta a ter um percentual da receita dela para se desenvolver. Então, se não se desenvolveu lá, não se desenvolve na sua empresa. Mas é porque ela não valoriza aquilo. Ela não valoriza. É desalinhamento de fit. Isso. Aí, beleza. O que é uma coisa comum nas empresas? Olhar para o LinkedIn. Olha só o LinkedIn da pessoa. Vai olhar no Instagram. Olha o dia a dia dessa pessoa. E a maioria das empresas não olha. Eu vou citar alguns exemplos aqui. E eu não estou falando que as pessoas não precisem ter vida, porque elas precisam ter. Claro. Mas depende da função. Você vai contratar uma pessoa. Se olhou no Instagram, terça-feira de noite, essa pessoa está até 2 da madrugada na balada, depende do cargo, essa pessoa não vai conseguir desempenhar. Então, se você não olhar muito a fundo o que são as coisas que essa pessoa acredita e se isso também casa com a vaga que você está contratando, cara... Tem que ter todo esse fit, né? Tem que ter. E aí, depois que vem a parte técnica. Beleza, eu sei que essa pessoa se enquadra. Agora eu vou olhar a parte técnica. Agora eu vou olhar se faz sentido e se ela tem o conhecimento de entrega. Cara, mas já foram muitas entrevistas dela ter feito o processo. Quando chegar até nós, a gente fazer 3, 4 perguntas e aí, de repente, o gerente ou o diretor fala: nossa, na minha entrevista ela não mostrou isso. Na sua entrevista ela não mostrou o comportamento dela. Na sua entrevista ela mostrou que era boa tecnicamente. Tecnicamente, exatamente. Mas o comportamento está mostrando que ela não vai performar. É isso aí. Ô, Léo, eu conheço o teu case, mas eu acho legal tu falar. Quais são os rituais que tu faz na tua empresa? Eu sei que tem grito de guerra, tem hino, tem toca o bumbo, tem
treinamento diário? Quais são os teus rituais que tu faz para garantir a manutenção dessa cultura muito focada em venda e que alinha com os teus valores? Porque tem muita gente que fala assim, pô, criar cultura é fácil, difícil é manter. Você só mantém de duas formas, é igual a hábito. Eu só mudo o comportamento, eu só mudo o hábito de duas maneiras. Uma pela repetição e a segunda pelo trauma. Né? Vou pegar alguém para Cristo e vou dizer, esse cara saiu, é um diretor, saiu porque infringiu os valores da gente. Quem continua assim vai sair, todo mundo muda. Né? Mas eu acho que tem um primeiro passo que é por repetição. Como é que tu repete e treina e quais são os rituais que tu tem e como eles linkam com a tua cultura? Legal. E sempre lembrando que não tem uma fórmula mágica, né? A gente o que se identifica com você. Isso, a gente e é vivo, né? Fica procurando fazer e fazendo o teste o tempo inteiro. Mas o que foram algumas coisas que funcionaram para nós? Eu acho que deve ser claro para todo mundo que um time mais treinado, e aí eu estou falando de técnica, ele tende a performar mais. Se você tem ele comprado com a cultura e ele está melhor tecnicamente, então todos os dias nós treinamos o time. Por que nós treinamos? Também. Todo dia, né? Treino comercial, todo dia, treino comercial, 40 minutos. Por que nós treinamos todos os dias? Lembra da gente falar no início ali, um dos valores da empresa? Cara, uma pessoa treinada tem mais resiliência. Eu estou conversando diretamente com um valor que eu acredito. Uma pessoa mais treinada, ela cada vez mais entende que para ela ter conhecimento, ela tem que ter mais humildade. Uma pessoa mais treinada é mais veloz. Uma pessoa mais treinada supera resultados. Então, olha só. O método e o ritual, ele também precisa conversar com as coisas que você acredita. Por isso que eu falei que não tem fórmula mágica, cara. Você tem que fazer aquilo que se encaixa. Combina com a tua cultura e com os teus tua organização. Léo, como que você aprendeu isso? Dando cabeçada. 2019, contratei uma pessoa da área de gente da Ambev, pessoa que era número 1 no Brasil, e falei a primeira coisa quando eu trouxe, falei assim, eu quero copiar a cultura da Ambev. Aí ela falou assim, cultura não é copiável. A gente pode construir uma cultura mais forte que a da Ambev, mas não dá para copiar. Porque a cultura está relacionada às crenças, aos valores, e olha que eu já entendia. Aí tá. A gente pegou e começou a treinar o time todos os dias há muitos anos atrás. Isso funcionou muito bem. Nós sempre tivemos o grito de guerra. O grito de guerra, cara, ele fala muito sobre as coisas que nós acreditamos, mas não necessariamente só relacionadas aos valores. Por exemplo, o nosso grito de guerra, ele fala assim, uma família unida você conhecerá. Por quê? Porque se a gente traz para eles a base de união de uma família, que a nossa empresa é familiar, e tem muita empresa familiar que a família não performa e continua. Então, estou mostrando para eles o seguinte, você vai conhecer uma família unida, mas ela vai performar também. No meio do grito, nós gritamos, o mercado nós vamos tomar. Então, a gente está falando, a direção nossa é tomar os mercados. E a gente fala, a maior do mundo é a nossa missão. Olha como o grito é vivo, porque lá no início nós gritávamos, a maior do Brasil é a nossa missão. Depois que nós nos tornamos o maior do Brasil, nós mudamos o grito para a maior do mundo é a nossa missão. Olha só a construção de cultura dentro do grito. Tem uma parte que nós falávamos assim, a gente fala muito de vendas, e aí no meio do grito, nós tivemos que parar, porque o resto da empresa estava se sentindo excluído do processo. E aí nós colocamos no meio a palavra operação, então está fazendo o grito. Nós viemos para vencer. Operação! Aí a gente fala para a operação o seguinte no grito. Cara, vocês são importantes pra caramba no processo. Vocês estão junto. Então não é só vender, é a operação junto nesse processo. E aí o grito, ele fala todos os dias. E olha só a importância da cultura. A venda garante o primeiro boleto só, né? A operação que garante o resto. A operação garante o resto. E aí quando você vai partir para a cultura... Por que é importante você acreditar nisso? Porque eu lá no início andava pela empresa e falava assim, tá fora do grito. Por quê? Não, é porque eu fui atender o telefone. Não. Na hora do grito, a gente não atende telefone. Tem nada mais importante do que o grito. Na hora do grito, a gente não faz outra coisa que não seja as necessidades. Olha a importância da liderança e vindo de você... tomando a decisão e descendo. No começo, cara, eu andava pela empresa e eu era o quê? O guardião da cultura.
Aí, beleza, a cultura começou a funcionar. Beleza, as pessoas estão acreditando, aí você passa para um nível acima. Deixa eu observar aqui dentro do grito quem está comprado. Você olha no olho e vê quem está comprado. Quem tá gritando, tá ali, quem tá gritando com vontade, quem tá gritando só... e quem tá assim, ó. Cara, tá assim, velho, não tá acreditando. Quem tá comprado, tá ali, ó. Não, tá acreditando. Eu acredito na cultura da empresa. Então, se o gestor ele tiver percepção, ele consegue, em um simples grito de guerra, passar a mensagem e entender quem está comprado e quem não está comprado. Engajamento é uma conexão emocional. Então, o cara que se conecta com a cultura, ele vai conectar no nível mais profundo que tem, que é o nível emocional. E aí ele vai... Aí o engajamento é instantâneo. E aí vai acontecer isso. Ele se conectou, cara. É um nível muito profundo. Então, ele vai dar a mais do que o cara que não se conectou. Com certeza. Aí, beleza. Grito de guerra, rituais. Aí nós passamos a envolver toda a empresa nesses mesmos rituais. Aí é claro que, de repente, você fala assim, nossa, tem uma pessoa do financeiro que é uma pessoa mais recatada, não gosta muito do ritual, mas a gente passa a entender a importância de cada pessoa na organização e, de repente, ela não é a pessoa que precisa fazer o grito. Ela pode estar batendo bumbo ali, se ela não gosta de gritar. Mas ela é importante no processo de ritual. Uma coisa que a gente faz bastante, que em área de vendas é bem legal e nas empresas no geral, a gente faz muita campanha sobre resultado. Então, tipo assim, para mostrar que o resultado nunca é impossível. Isso tangibiliza muito na cabeça das pessoas. Por exemplo... Quebrar crenças. Quebra crença. Você chega em um dia específico. Não existia campanha. Cheguei hoje na empresa. Cheguei agora, 2h da tarde. Falei, pessoal, é o seguinte, ó. Eu tô vendo aqui o funil, a previsão de venda do dia hoje era tal. Só que se a gente atingir o resultado tal, vai ter um voucher para as meninas comprar um sapato em tal loja e para os meninos comprar uma camisa em tal loja. E você fala, cara, o resultado que você está falando, ele não existia, mas ele pode existir. O ritual, ele é só para mostrar para as pessoas que dá para fazer. A partir do momento que o time fez algo excepcional, eles subiram a régua. Perfeito. E olha que negócio curioso. Isso linka com o teu valor de superar resultado. Superar resultado. Olha como tudo está alinhado com a tua cultura. Está alinhado com a cultura. Aí, por exemplo, nós temos... Eu fiz um podcast recente com o Rafael Belmonte, que é o CEO da NetShowme, e ele me trouxe um negócio interessante. E cultura vem de culto, que vem de cultuar. Sim. Né? Não tem a missa? A missa não tem aquele jornalzinho que toda missa, todo domingo é aquela doutrina e é a mesma leitura. Aí depois da leitura tem um amém. Mesma coisa, galera. Eu estou fazendo esse ritual porque a gente está lançando essa campanha porque a gente valoriza a superação de resultado. Então, no teu hino, tu fala todos os teus valores ali. Então, é como se fosse a missa, cara. O nome cantar parabéns ali, você está batendo naquela doutrina o tempo inteiro. O nome das salas de reunião são os nomes dos valores da empresa. Olha aí, que legal. Então, você vai na sala da resiliência, você vai na sala do tal... Olha aí. Uma outra coisa que tangibiliza bastante é você levar a mensagem do que você acredita, mas não necessariamente com os seus valores. Por exemplo, tem uma frase que eu utilizo muito que é: o resultado é o pai da razão, ele mostra quem está certo e quem está errado. Quando você vai subir os degraus das escadas, só que não é só frase minha, essa é a minha frase, está lá no degrau número tal, Leonardo Castelo. Só que tem uma frase que foi falada por um vendedor que conversa com os nossos valores. Que quando a pessoa lê, ela fala... São mantras. São mantras. Que linkam com os valores. Linkam com os valores, só que é de uma forma inconsciente. Perfeito. É um ela mantra. Tem intencionalidade, mas ela é... um slogan ali, um mantra que você usa. Isso. Cara, sensacional. Parabéns, Léo, pelos rituais, cara. Mais 2 perguntas eu acho que eu queria fazer contigo. Uma está relacionada com cultura versus estratégia. Eu sei que, inclusive, nas tuas apresentações tu fala muito sobre isso, tu linka muito sobre isso. Mas antes dela, eu queria falar assim, como, já que você criou esse universo, esse batalhão, essa cultura muito forte de venda, essa máquina de cultura de venda, a pergunta que eu ia te fazer é, como é que a cultura influencia em vendas? Tem muita gente que acha que vender, é falar sobre venda, é processo comercial, mas... Como a cultura pode ser esse motor para influenciar mais vendas?
Vou partir de trás para frente. Primeiro essa pergunta relacionada a o quanto cultura influencia em vendas. Teve uma vez que eu fui atender uma pessoa que queria se tornar meu sócio e eu estava numa mesa igual essa aqui. Na verdade, quando eu montei a 300, eu parti para um escritório que nasceu dentro de um escritório da Ecoville, para um escritório que era muito grande. Eu era sócio de uma marca. Eu falei assim, cara, eu tô reformando isso aqui tudo porque isso aqui vai se tornar 300. Mas eu só era sócio de uma empresa. E aí a galera olhava para aquilo lá e aí dentro do processo de construir, primeiro as áreas, por último a nossa sala. Então a minha sala, ela nasceu com uma mesinha desse tamanho, eu podia ter priorizado, não, eu, presidente da empresa, não. Pega uma mesa lá da sede antiga, coloca aqui, faz a empresa inteira. A minha sala é por último. E eu lembro que quando os caras chegavam querendo ser sócio, eles meio que não acreditavam naquilo. Cara, é tua sala. Pô, tua sala. Cara, acho que eu nunca falei isso em podcast nem em palestra, né? Aí o cara sentado assim, velho, e os rituais nossos, toda venda de franquia, o cara vai lá na frente, bate o bumbo, ele explica como foi a venda, quais foram as objeções. Só que a gente não pode esquecer que em cada diretoria eu tenho de 50 a 70 pessoas de vendas. E eles estavam no telefone. Léo, então como é que bate o bumbo com o cliente no telefone? O cliente participa do nosso ritual. A gente explica para ele. Olha, vai bater o bumbo aqui agora, porque acabou de entrar um novo franqueado, inclusive ele engaja com isso. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, cara, você vê, o meu time pede, cara, você pode esperar um minutinho que vão bater o bumbo aqui, vai fazer um barulho. O cliente entende, ele participa do ritual. E muitas vezes ele gera energia para ele. Às vezes ele até compra da 300 pelo ritual. E teve uma vez, cara, que a gente passou a se questionar, porque teve um dia em específico que a gente vendeu mais de 70 franquias, que foi o nosso recorde. Em um dia? Em um dia. E aí a gente falou assim, cara, 70 franquias em um ritual de 5 minutos, faz a conta que você vai ver que a gente não trabalha, a gente fica só comemorando. Mas tá funcionando. Então olha só como é interessante. Se tá funcionando, significa que essa boa prática, ela faz resultado mais forte do que o mercado. E aí a gente fez um teste. Falou assim, eu vou pegar o ritual e eu vou comemorar todo final de manhã e todo final de dia. Só que o que acontece quando nós 3 ou 4 estamos aqui na sala e nós 4 somos de venda e eu saio da minha mesa agora e vou ali, bato um bumbo e comemoro uma venda. Eu estou mostrando para você e para você que dá para vender. E a nossa energia naquele momento, a energia sobe na hora. E time de vendas gera momento, é o momento. E time de vendas sem energia não vende. Empreender sem energia. Tudo na vida sem energia não funciona, né? Então, cara, a gente foi entendendo a importância dos rituais. E eles influenciam demais no processo de venda. Demais. A gente falou assim, cara, eu comemoro demais, eu vou sacar isso do processo para processuar. Olha só, às vezes a gente acha que o processo é ele que traz o resultado. Aqui tem uma prova clara que a cultura traz mais resultado do que o próprio processo. Sem dúvida. E cara, sensacional. Eu confio muito nisso também. Eu acho que esses rituais, acima de tudo, gera energia, né? Gera energia. É isso que vai. Léo, teve até um post, inclusive, que saiu teu, mas eu já vi isso em várias palestras tuas, que é o lance da cultura versus estratégia, ou como a cultura impacta na estratégia. É até meio que um mapa estratégico que tu desenha ali, onde tu linka tudo. Qual que é a tua análise sobre isso? O quão a cultura é importante para a estratégia, o quão a estratégia é importante na cultura, como um influencia a outro, como uma prejudica a outra, qual é a relação que tu faz dessas duas variáveis? Tinha uma frase que eu usava antigamente que eu falava assim, a cultura conversa com a estratégia. Hoje eu utilizo outra frase, a cultura é a estratégia. Perfeito. Ela é exatamente a estratégia. Eu falo assim, a cultura não dá apoio à estratégia, a cultura ela é a estratégia. Ela é a estratégia. Porque eu sempre gosto de pensar, por exemplo, assim, tô aqui conversando contigo, a gente veio numa conversa super agradável de carro, e você me dá um insight. Puta, eu falo, cara, isso muda meu negócio. E aí eu desço pro time
e vou vender aquilo pro time. Se o time não for um time comprado, com uma cultura forte, aberto, não vai funcionar. Como é a estratégia no café da manhã, como é as ideias no café da manhã. Exato, não funciona. Então eu vejo muito empresário que quer trazer coisas novas e a cultura dele não está apta para esse tipo de coisa. Não consegue. Então a cultura é a estratégia, cara. Você muda a estratégia a hora que você quiser e o time se porta bem em qualquer estratégia. Quando você tem a cultura certa e as pessoas estão abertas com aquilo, né? Qualquer estratégia que vier, que ela comunica com a tua visão e com a tua direção, e se tu tem um valor de resiliência ali, de adaptabilidade, tu consegue colocar isso no jogo, todo mundo vai entender rápido, porque todo mundo já é resiliente dentro do teu negócio, todo mundo quer entregar resultado, todo mundo é humilde para entender que talvez tenha ajuste de rota, então isso comunica, tu consegue até vender isso dentro da tua. Isso. A gente tem um valor lá na empresa que é o jogo aberto e limpo sempre. Né? Para você ver como, eu falo assim, cara, a cultura, ela tem um poder de tirar a pessoalidade do jogo. Não sou eu que estou dizendo. Às vezes as decisões, os feedbacks negativos, as trocas de estratégia, às vezes o time da gente acha que é a gente que está querendo. Fica uma coisa muito pessoal. Sou eu contra Léo. Né? Mas não sou eu contra Léo. Quando eu tenho uma cultura, eu uso ela como se fosse a minha Bíblia, a minha Constituição. O que é a Bíblia para a religião católica? É o código de cultura daquela religião. Tem os mandamentos e tem os pecados. O que é a Constituição Federal para o Brasil? É o Código de Cultura do Brasil. Né? E quando você tem o teu Código de Cultura, não sou eu que estou dizendo que Léo está errado. Léo, cara, tem uma coisa que é maior do que eu, que é isso aqui. Ó. O como essa tua atitude e comportamento está desalinhado com essa cultura. Né? E aí é legal de você usar esses teus valores, porque lá na empresa a gente tem um valor de jogo aberto e limpo. Sempre que eu vou dar um feedback para alguém, um feedback mais duro, Léo, uma correção mais dura, eu falo assim, Léo, jogo aberto e limpo, tá? Ou seja, eu botei meu escudo do valor na frente, o cara entendeu que aquilo é um valor, aí eu vou lá e e dou sem pena, né? Óbvio, certeiro, quando é para ser feedback é para ser, óbvio. Jogo aberto e limpo. Limpo quer dizer com respeito, né? Jogo aberto é transparência, limpo quer dizer com respeito, sempre. Então, beleza, você vai dar o feedback construtivo, tal, mas dá o feedback limpo. Né? Então, você tira a pessoalidade, porque normalmente o que acontece dentro das empresas que não tem cultura? Eu falo que ele está errado, aí o funcionário, tá, mas está errado aonde? Tá errado por quê? Onde é que está dizendo que eu estou errado? E aí, como ele tem valores diferentes, ele fala assim, não estou errado não. Porque não está infringindo um valor dele, mas está infringindo um valor que é meu. Sim. Entendeu, Léo? E quando a gente tem um código de cultura aí, não, cara, não sou eu que estou dizendo que está errado, é uma coisa que é maior. Sai do pessoal. Sai né? tira. Não é o que eu. Não são os meus valores. Tira os a personalidade. Né? Exato. Cara, estamos aí, 1h20 já, com 1h15 aí de podcast. Cara, que podcast animal, assim, cara, obrigado, gratidão aí por esse momento, por essa troca, né? Eu sabia que você era um entusiasta, que a gente ia ter conteúdo. Cara, eu trouxe uma lista de perguntas aqui, mas acho que eu não fiz nem metade delas, né? Vou ter que talvez fazer outro podcast outro dia. Mas eu queria fechar, Léo, com uma pergunta, cara, que eu sempre tenho feito nos meus podcasts, que eu acho que é importante, né? É um recado que você deixa para as empresas que estão em rápido crescimento. Acho que você passou por isso e você passa por isso todos os anos. Né? Mas mais do que isso, antes disso eu queria te fazer uma pergunta que é assim, quais são os ganhos financeiros e não financeiros que hoje você olha para trás e atribui, cara, isso aqui é relacionado à cultura organizacional. Cultura e o time forte que a gente criou. Quais são os ganhos financeiros e não financeiros que hoje na tua empresa, na tua história, em todos os negócios que você construiu, que são louváveis, assim, eu sou baita admirador, como você atribui a cultura e time? Cara, eu acho que os ganhos financeiros, empresas que têm cultura forte, elas crescem mais, elas escalam mais rápido, elas suportam mais a dor, elas têm entregas mais pautadas no resultado, tem times mais engajados, como consequência a empresa gera mais lucro. E com relação ali você falou a entrega tangível de resultado e de não... O financeiro e o não financeiro. E o não né? financeiro. Tem um lado financeiro que são os resultados diretos, mas e os não financeiros? Cara, o não financeiro eu acho que assim, toda vez que você tem, por exemplo, uma pessoa que sai da sua empresa e ela fala, cara, eu tô saindo, mas eu tô levantando a mão, eu realmente não dei conta,
mas aqui foi um grande processo de transformação na minha vida. Eu acho que o empresário ele tem duas funções. Construir uma empresa para que essa empresa dê lucro e construir uma empresa para transformar a vida das pessoas que passam naquela jornada. Essa jornada pode ser curta, média ou longa. Curto, vai de 3 a 6 meses, médio de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e longo, uma pessoa que está contigo há muito tempo. Independente da jornada dessa pessoa, tem que ser transformadora. Essa pessoa precisa sair dali transformada. E é o papel social da empresa, social. Né? E se fazer as pessoas melhores do que quando elas entraram. E se você fazer uma pessoa, de repente, entender, mesmo que você fale assim, eu também errei, contratei uma pessoa que não conversava com meus valores, mas consegui, de repente, imputar alguma coisa no mindset dessa pessoa, fazer ela pensar um pouco diferente, entender que às vezes ela errou alguma coisa que ela não precisa errar em outra empresa, eu acho que você fez a sua função social e é uma coisa que de repente não está tangível no financeiro, mas que pelo menos para mim me deixa muito feliz. Sem dúvida. Quando eu encontro um profissional que passou dentro da minha empresa e que 5 anos depois ele fala, cara, estou em outra empresa. Foi um ambiente diferente e eu cresci muito a partir daquele momento. E o resultado que eu estou tendo ali foi graças à jornada que eu tive dentro de uma empresa sua. Eu acho isso é muito foda, cara. A nossa marca, né, Léo, é uma marca, a gente chama EP+, mas é empresa com propósito. Tem muita gente que acha que... eu brinco assim, cara, a gente fala de empresa com propósito, mas a gente não quer ficar abraçando árvore, não, cara. Exato. O negócio é extremamente capitalista consciente, cultura de focada em resultado. Sendo que parece que as pessoas não entendem. Acham que empresa com propósito é uma ONG. Cara, não. Quando elas começam a entender que empresas com propósito, que têm culturas e times mais fortes, elas crescem mais do que a média. Tem pessoas mais engajadas do que a média. Tem uma rotatividade menor. Isso dá mais o quê para o empresário? Mais tempo, mais liberdade de tempo, mais dinheiro, mais lucro, mais paz. Exato. Né? Não é só crescimento financeiro. Mais a gente não está aqui para abraçar né? a árvore, cara. Eu tô aqui fazendo o negócio crescer, sendo que não tem... E é o que eu quero também, mas não tem como fazer isso sem cultura de times fortes. Engraçado que, assim, quando você pega pessoas que tem... Muita coisa que a gente falou aqui conecta muito. Eu uso exatamente esse termo na minha palestra. Eu falo, cara, cultura não é abraçar a árvore. É diferente. A empresa tem que estar pautada com gestão de resultado, né? E gestão de resultado é cultura forte. Cultura de resultado. Se resume a isso. Léo, cara, finalizar aí o podcast de hoje, eu queria tua mensagem final para quem está aí assim como a gente, empreendedor no campo de batalha, crescendo o negócio, em rápido crescimento. Qual é a mensagem que tu deixa para essas pessoas que ainda talvez não entenderam ainda a importância da cultura e da construção de um time para crescer, para crescimento? Legal. Cara, eu acho que a mensagem, Guilherme, principalmente ela está relacionada para aquelas pessoas que mesmo depois de ter ouvido alguns episódios dos seus podcasts e mesmo depois de ter ouvido esse nosso aqui, ainda tem aquela crença que é baboseira. Porque eu estava exatamente nessa posição de vocês em 2015, 2016. E eu olhei para um cara falando sobre cultura e falei, o meu não funciona, baboseira. Funciona em qualquer empresa. Funciona em qualquer empresa que queira crescer. E aí vai entrar naqueles negócios, puta, mas é fácil implantar? Não é fácil implantar, não é curto prazo, mas você precisa de começar. Empreender também não é fácil. Também não é fácil. Também não é curto prazo. Não é para qualquer um. Família também não é fácil, não é curto prazo. Nada é fácil. Tudo é desafiador, mas dá para fazer e dá para fazer um negócio muito legal. E eu só tenho talvez uma mensagem final. Que se você partir de agora para fazer essa construção, daqui 3 anos você vai ter uma empresa completamente diferente. E essa que é a parada. 3 anos passa assim. Rápido. Aí você olha para trás e fala, nossa, cara, eu consegui transformar minha empresa em uma verdadeira máquina de crescimento. Muita gente acha que empreender é um tiro de 100 metros, né, cara? Mas é uma maratona. É uma maratona. Onde 3 anos é curto prazo. Cara, com base nisso, a gente encerra, Léo, o episódio de hoje, o episódio número 14. Cara, assim, tô super feliz, Léo. Muita gratidão por ter dividido isso com a gente. Obrigado. Parabéns pelo teu case, por tudo que você está construindo. Eu tenho certeza que esse crescimento, ele não é por acaso, não é sorte. Tem muita preparação, mas tem muito trabalho duro.
A gente fala, pô, empresas com propósito, tem muita gente que acha que vou criar cultura, negócio que funciona sem a minha presença. Eu não acredito nessa parada. Eu acho que tem muito trabalho duro, mas muito trabalho duro de maneira consciente. Não é sobre intensidade, é sobre consistência o jogo. Então, queria te agradecer. Eu tenho certeza que esse teu case aí, sem dúvida nenhuma, com a cultura que você está construindo, você vai dominar esse mundo aí mesmo. E talvez daqui a 1 ano, 2 anos, a gente volte para conversar aqui com esses novos aprendizados aí que a gente vai ter durante essa jornada. Show de bola. Mas parabéns, cara, por construir Guilherme. mais uma empresa com propósito. Obrigado a todos aí. Galera, e para quem ainda está aqui até o final, não curtiu a gente ainda, não comentou, não seguiu a gente, cara, dá essa moral pra gente. Né? Curte, né, Léo? Comenta, deixa teu comentário que pessoalmente eu vou responder. Se tiver dúvida que eu não consiga responder e for para Léo, eu vou mandar para ele. Eu tenho certeza que ele também vai ter o prazer e o privilégio de responder vocês, tá? E, mais uma vez, tá aqui até o final, quero te dar um presente. Vou deixar um QR Code, Léo, embaixo aqui da tela, em algum lugar da tela aqui, que eu não sei onde é que vai ser. Vai estar na tela que se você estiver assistindo no YouTube. Se você estiver assistindo no Spotify, vai estar no link desse podcast, onde eu quero te dar um presente gratuito, um diagnóstico, né, junto com o meu time, para entender o que é que falta para a tua empresa em rápido crescimento, criar culturas e times fortes para sustentar esse rápido crescimento. Show de bola. Tá? Então, dito isso, a gente encerra esse episódio número 14 e a gente se encontra no próximo episódio.